Olá, seja bem-vindo para mais um Café com Jesus. Que bom estar aqui com você, que bom nós estarmos perseverantes na escuta da palavra do Senhor. Hoje é dia 1º de fevereiro, viva o mês de fevereiro! E já deu o seu like aí, já vou desejando também para você e para todos nós um mês de fevereiro abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pegue a Bíblia, o Evangelho de hoje é Marcos. Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos percebendo e tu não te importas. Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, olha aqui que esta palavra nos traz hoje. Nós vemos aqui Jesus e os discípulos se afastando aqui da multidão, indo para um outro lugar. Jesus, com certeza, cansado, né? Estava na barca junto com os discípulos, mas, né, nesse momento desse vento, dessa ventania, dessa tempestade, os discípulos entraram em pânico e Jesus estava dormindo. E aí, os discípulos gritam, deram um grito: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Mestre, estamos morrendo. Mestre, nós vamos morrer. Tu não te importas? Aqui já tem um ponto importante, né? Para a gente observar que muitas vezes nós somos assaltados por estas provações ou por provações na nossa vida. Sim ou não? Sim, né? Todo mundo, toda família, toda pessoa no seu individual, no particular, ou na vida conjugal, na vida familiar, ou na vida profissional, mesmo na vida religiosa, há os momentos de provações. Há momentos assim, né, de tempestade. Então, essa palavra já até nos convida, né? Quais são as tempestades da sua vida? Quais são os momentos
né, de tempestade na barca da sua família, na barca da sua vida profissional, na barca da vida religiosa, na barca da vida política, né, desse mar onde nós vivemos, neste mundo, o mar deste mundo onde vivemos, e com a nossa barca, que muitas vezes ela é agitada pelas ondas, né, pelas ondas dos desafios, das dificuldades, dos obstáculos, que são tantos no nosso dia a dia, na nossa história. E que muitas vezes nós também nos pegamos nesta condição aqui dos discípulos, de pânico, entramos em pânico, medo, ficamos assim inseguros, nos sentimos às vezes sozinhos, nos sentimos assim que parece que Deus não vê, parece que Deus está ausente, parece que Deus está em silêncio, parece que Deus não se importa por mim, por nós. Então, são vários momentos na nossa vida que nós deparamos com essa situação, que nós gritamos também como os discípulos: Senhor, Mestre, estamos perecendo. Mestre, estamos morrendo e tu não te importas? Já aconteceu com você de ter momentos de falar assim: será que Deus existe? Será que Deus existe? Olha, né? Penso que você já passou por esse momento também, né? De dúvida, esta crise espiritual, essa frieza espiritual, que diante dos desafios, das dificuldades, são um momento para a gente provar a nossa fé. E sabemos que fé, a fé é justamente isso. A fé é um dom de Deus que nos dá segurança, né, de antecipar a realidade eterna, as realidades divinas. A fé é eu acreditar de que Deus não nos abandona, que Deus é a nossa esperança, que Jesus é a nossa esperança, de que Ele está presente, que Ele é a nossa força, Ele não nos abandona. Olha só, que interessante, né? E nós vimos aqui, olha, no Evangelho, Jesus ouviu, Jesus acordou, ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. Ó, silêncio, cala-te. Aqui Jesus mostra a sua identidade. Ele tem poder. Tanto é que os discípulos depois reconhecem isso. Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Olha, quem é este? Sim, é Jesus. O nome dele é Jesus, né? Ele que nos salva, ele que é a nossa força, é ele que nos dá coragem para enfrentar as tempestades, as provações, as dificuldades e para superá-las. Mas para superar é necessário ter fé. Veja que Jesus falou assim: nossa, gente, por que vocês são tão medrosos? Ainda não tendes fé? Por que vocês são tão medrosos? Ainda não tendes fé? Olha, de fato, né? Às vezes nós somos fervorosos na oração, né? Perseverantes, inclusive, na prática religiosa, mas a hora que chega na hora dos desafios, da dificuldade, ou de um obstáculo, de uma doença, de uma dor, de um diagnóstico, né, ruim, nós perdemos, entramos em pânico, né? Ficamos com medo, achando, e se revoltamos, inclusive, contra Deus, achando que Deus não está do nosso lado. Olha que interessante isso. Então, pelo contrário, é necessário aqui a perseverança na oração, ter fé realmente, porque só através da fé que nós conseguimos vencer. Se você deixar ser dominado pelo medo, né, pelo pânico, você não consegue
Nem você, nem eu, nós não vamos conseguir. Por isso que Jesus hoje está questionando você, está questionando cada um de nós. Ó, por que vocês são tão medrosos? Ainda não tendes fé? Por que você está com medo? Por que você está com medo de enfrentar, seja a doença, se enfrentar as dificuldades aí na sua família ou no seu trabalho? Por que você está com medo? Por que você está com medo de enfrentar a velhice, né? A idade avançada? Não tendes medo, não. Jesus está falando assim, ó, sede corajosos, tenham coragem. Tenham coragem. Eu estou com vocês. Olha só. Então, quais são os ventos que se abatem sobre a sua vida? Quais são as ondas que impedem a sua navegação, né? De você caminhar, né? Que coloca você, às vezes, em perigo na vida espiritual, na vida da sua família, inclusive, né, na parte psicológica, porque às vezes você entra em pânico, você fica depressivo, você fica desequilibrado, você fica revoltado, torna uma pessoa agressiva. Olha, hoje aqui esta palavra nos chama que possamos dizer juntos assim: Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. E conta tudo para Jesus, isso mesmo. De vez você entrar no desespero, você entrar, né, ficar apavorado, ficar com medo, olha, acalme-se, acalme-se. Pela fé em Jesus Cristo, acalme-se. E coloca diante de Jesus toda a sua vida, todas as tuas tempestades, né? A sua necessidade, o seu desespero, a sua angústia, a sua tristeza. É, isso. Desce do pedestal aí da autossuficiência, né? E fala para Jesus: Jesus, aqui está toda a minha vida, todo o meu sofrimento, toda a minha angústia, toda a minha tristeza, as minhas revoltas, as minhas decepções, as minhas frustrações, o meu desespero, a minha depressão. Senhor, ajuda-me, ajuda-me. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Ajuda-me, Senhor, a superar todas essas tempestades da minha vida, todas as provações. E ao mesmo tempo que eu cresça com tudo isso, que eu cresça na fé. Então a fé começa quando acreditamos que não somos autossuficientes. A fé começa quando acreditamos, quando sentimos necessidade de Deus. A fé começa quando vencemos a tentação de nos fecharmos em nós próprios. Quando superamos a falsa religiosidade que não quer incomodar a Deus, né? Às vezes falaram, não fica incomodando a Deus, né? Quando chamamos a Ele, Ele pode fazer maravilhas na nossa vida. Deus pode fazer maravilhas na sua vida. Tenha fé. Tenha fé. Esta palavra hoje está trazendo isso para nós. Então, nesse momento, Jesus aqui, né, está nos ensinando também uma coisa, da gente ter coragem, de ter fé e coragem e falar com autoridade aos desafios, às dificuldades, os obstáculos, assim, ó. Silêncio, cala-te! Silêncio, cala-te! Que bom, hein? Pedimos isso, esta graça ao nosso Senhor, para que nós possamos, com fé e coragem, vencer as tempestades na nossa vida. Por intercessão de Nossa Senhora e Santa Teresinha, peço que desça sobre você e toda a sua família a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Força, hein? Coragem, ânimo, alegria. Jesus te chama, Jesus te ama.